Boa tarde. Depois de 2 semanas de descanso, afinal ninguém é de ferro, né? Voltamos com Sintonia Urbana, seu programa de mobilidade urbana na TV, na AllTV, uma organização da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Nós começamos este programa no ano passado, em meados do ano passado, iniciamos este ano com novos propósitos de agradar quem está nos ouvindo e debater os grandes problemas nacionais. Vou dizer, num ano em que esses debates poderão ser muito evitados, porque você tem uma eleição e tem uma Copa do Mundo, ou seja, o ano dos debates vai ser pequeno, porque infelizmente no Brasil a eleição não se debate a realidade. Então nós vamos falar hoje sobre esse 2014, fora da Copa, fora das eleições, como se espera na arquitetura, no urbanismo, e também sobre as BEA. E para isso, eu tenho hoje como convidados o presidente das BEA, Eduardo Sampaio Nardelli, arquiteto, e eu também o arquiteto Rogério Bataliesi, os dois vocês já conhecem, já estiveram aqui mais de uma vez. Boa tarde, Nardelli. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Eu gostaria de começar perguntando a vocês o seguinte, do ponto de vista do meio arquitetônico e urbanístico, qual a expectativa de vocês para esse 2014? Por favor, bom, presidente. Vamos lá. Esse é o ano mais curto, não é? Nós temos pelo menos 2 meses a menos, então ele já começa com esse pequeno diferencial, que eu acho que é, na verdade, um grande diferencial, muito importante. Mas é um ano eleitoral, e em geral, nos anos eleitorais, a gente costuma ter boas contratações de serviços e projetos e obras até a metade do ano, que daí para frente não pode mais contratar. Então, imagino que esse ano ainda vamos ter algumas contratações interessantes na nossa área, possíveis, e pelas informações que nós temos do ano passado, embora a indústria brasileira tenha decrescido, tenha tido um ano difícil, a indústria da construção civil não teve. E a impressão que eu tenho é que alguns investimentos ainda serão retomados ao longo desse ano pelo mercado privado. Então, imagino que não vai ser um ano ruim para os arquitetos, mas é mais curto, então é um ano um pouco tumultuado. Na minha visão é o seguinte, vamos dizer, falando um pouco assim de um assunto que eu conheço não profundamente, mas acho que tem uma boa noção. Na questão, por exemplo, mercado imobiliário, hoje o Brasil tem sempre, no Brasil acontece um fato interessante, tudo vai para um lado, vamos dizer, e sempre existe um desequilíbrio. O governo tira impostos, vou fazer uma analogia, o governo tira impostos, vamos dizer, dos carros, corta impostos dos carros, aí então a produção dos carros cresce, todo mundo compra carro, toda aquela loucura. O mercado imobiliário teve, pelo menos esses últimos anos, um pouco essa coisa. Então todo mundo fez, construiu principalmente o que eu vi aqui, que vamos dizer, tem uma oferta excessiva, até conversando com grandes incorporadores e tudo mais, por exemplo, grandes lajes corporativas e tudo mais, 15% de não locação, vamos dizer assim, de áreas não utilizadas. E hoje esse pessoal foi com sede ao pote e não conseguiu, vamos dizer, não realizou seus negócios. O que eu vejo em termos agora, eu tenho uma opinião, uma visão um pouquinho mais pessimista com relação às contratações governamentais. O governo contrata mal, demora muito para contratar, demora muito para executar as coisas. O governo, quando eu digo, é governo nos 3 níveis. Nos 3 níveis e nos níveis paraestatais também, tipo as organizações que se baseiam por governo e tudo mais. Contrata mal, demora e tudo mais. Eu acho que o mercado da construção civil vai se focar principalmente num problema ligado à habitação, principalmente não habitação de médio para vamos dizer, para nível mais baixo. Habitação que o mercado chama de comercial, que é fácil de comercializar, apartamentos 70, 80, acho que no máximo 100 metros quadrados, algumas coisas desse tipo. E tem outra coisa, né, Nardelli? Vamos começar, a gente prometeu não falar de eleição, mas o toque é eleição. Não vamos falar de eleição, mas o toque é eleição. Como você está num ano eleitoral, você possivelmente vai ter uma corrida para entrega e, portanto, construções de habitações de interesse popular, né? Essas chamadas casas populares, pelo menos em termos de contratar, possivelmente muito, né? Tudo indica.
O Minha Casa Minha Vida vai continuar, no seu processo, e não há a menor dúvida com relação a isso, até porque, agora eu vou falar uma coisa até um pouco feia, mas é a verdade, interessa muito mais, infelizmente, para os nossos governantes dizer que vai fazer, que serão entregues e que não sei o quê, e é muito mais fácil fazer isso, do que propriamente a construção e efetivação de tudo isso. Então, nesse momento, por isso que eu digo que essas contratações do setor público devem ser grandes, porque você faz a contratação, você mostra, aqui está o contrato, fizemos, começamos e tal. Então, eu imagino que haja esse movimento. Infelizmente, acho que o ideal realmente seria que a preocupação maior fossem as entregas, mas o que é para entregar já tá terminando, nessa altura. Inclusive porque tudo quando você faz rápido, vamos dizer, muito rápido para entregar com prazo político, em geral o padrão decai, É impressionante, uma coisa que é impressionante. Eu não sei se é por questão de meios de comunicação, mas como ultimamente a gente tem visto coisa cair no Brasil. Impressionante. Impressionante. Na televisão você volta e caiu um prédio e tal. Tudo bem, teve inundação, teve isso, mas tem muita queda de construção. Eu acho que isso um pouco é devido à pressa de investidor, quer fazer, aparece esta... volta um pouco ao ponto. Como existe muito desequilíbrio nas ações governamentais, incentivos, legislação, o cara vê a brecha, a empresa vê a brecha, posso construir isso, se for rápido ainda pego esta lei, pego o incentivo, pego isto e faz tudo com baixo nível de qualidade, vamos dizer, muita pressão em cima de projeto, muita pressão em cima da construção e com pressão os erros costumam aparecer com mais frequência. Agora, na Ardelli, como você vê, e eu acho que esse é um ponto, depois eu queria que você diga também a sua visão, como você vê a ação das BE nesse contexto de 2014? As BE teve, 2013, um ano muito agitado no bom sentido, não é isso? Você depois até pode falar um pouco sobre isso, os seminários internacionais, o livro dos 40 anos, mas tem mais desafios agora em 2014, exatamente, não só para se repetir, mas para se inserir nesses desafios que não só nós já comentamos alguns, como outros nós vamos falar, que nós vamos ter uma briga muito grande pela questão urbana. Isso ficou mal resolvido aí dos movimentos de junho do ano passado e, como casa com a eleição, é outro assunto. Como é que você inseriria a visão e a posição das BEA como uma entidade que tem, digamos, responsabilidades sociais muito grandes? Eu quero pegar um gancho no que o Rogério acaba de falar, que está caindo muita coisa, E quando a gente assistiu às reportagens sobre o que está caindo, nós vimos uma grande irresponsabilidade por parte dos contratantes com relação à seriedade da questão técnica, Como o profissional está inserido nisso. Até, infelizmente, colegas nossos arquitetos que andaram aí fazendo mal feito a sua parte, e acabaram permitindo que edifícios fossem completamente desestruturados e acabassem ruindo. E isso está ligado exatamente ao que você está falando, porque a SBEA, ela trabalha muito a defesa do projeto de qualidade. Tem vários grupos de trabalho. E o projeto de qualidade, ele é feito por um profissional qualificado. E é nessa direção que nós temos conduzido todo o nosso trabalho, vamos continuar conduzindo em 2014, procurando as duas coisas, quer dizer, qualificar os nossos colegas cada vez mais, através da divulgação da informação, através de workshops, através de manuais que a gente tem feito e tem publicado. Guia da Sustentabilidade. O Guia da Sustentabilidade, o Guia BIM, que nós lançamos agora o ano passado, E, ao mesmo tempo, esclarecer a sociedade, até um programa como esse tem essa função, claro, da importância que é o profissional qualificado, e em que isso pode resultar. Então, essa tem sido a nossa meta, que seguirá em 2014. Rogério. Na verdade, o que a SBEA faz é um pouco... Eu quero fazer uma... Eu vim cheio das analogias hoje com futebol. Por exemplo, todos nós aqui vamos ter a Copa aqui. Todo mundo quer que o Brasil ganhe? Eu
particularmente, quero que o Brasil ganhe. Muito. E muito. Só que eu quero que o Brasil ganhe jogando bem. Bem e bonito. Eu não quero ganhar todos os jogos de 1-0 de pênalti, tô fora. Mas nem da Argentina e sendo roubado, você não gosta? Peraí, na Argentina já... Só da Argentina. Só da Argentina vai Brincadeira com os argentinos, que eu gosto muito de lá. Mas o que acontece é o seguinte, é a mesma coisa. Não é simplesmente vamos fazer um prédio, vamos fazer uma casa, vamos fazer uma indústria, vamos fazer isso aqui. Então, faz aí qualquer coisa. Não, é fazer direito. Fazer projeto bom, bem feito, adequado, com qualidade projetual, qualidade estética, ambiental, sustentabilidade, todos esses atributos que a gente quer no projeto, isso eu acho que a ASBEA é a maior defensora nesse sentido, da qualidade do projeto. E eu acho que o trabalho da ASBEA tem sido, apesar de ser participante, claro, não quero fazer elogio em boca própria, mas tem sido muito bom no sentido de orientar um pouco a sociedade como um todo o que é qualidade projetual, o que isto demanda, o tempo que isto leva, o quanto isto custa, o que é necessário ser feito nesse sentido. Isso aí. Tá certo. Então vamos, Nardelli, a gente vai pegar alguns aspectos que são desafios específicos da sociedade, dos profissionais, mas a gente já falou aqui alguns deles também da ASBEA. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que há muita queixa, e digamos no setor de construção civil, de um modo geral, da questão aliás, todo mundo que não está muito envolvido, tem suas panelinhas, então, por exemplo, é a questão de contratação de serviços e de mão de obra, de tudo pelo governo, pela questão do menor preço. Isto tem sido muito criticado lá na ASBEA, pela ASBEA, por outros órgãos, Secov, todo mundo. E que é possível fazer? Porque, por tudo que eu tenho ouvido, isso é muito grave. Essa contratação por menor preço é que é ali que começa a má qualidade, não é isso? Nós estamos fazendo tudo que a gente pode, né? A gente participa de todas as comissões, estamos inclusive agora no Senado, está se tentando reelaborar a Lei 8666. Acho que a Lei 8666 é a lei que estrutura essas licitações e que prevê contratação sem a proposta técnica, por exemplo, leilão de preços, essas coisas. Não são boas as notícias, apesar de todos os que estão lá envolvidos terem uma opinião bastante unânime a respeito disso. Infelizmente, do outro lado, né, que é o lado dos políticos, a preocupação é sempre o prazo, sempre a rapidez na contratação e não exatamente a qualidade que está sendo contratada. Então, as notícias não são assim muito animadoras. Agora, eu tenho uma opinião que é muito particular, mas eu acredito que o Rogério vai concordar comigo, que é o melhor caminho que a gente pode adotar nesse momento é convencer, é explicar para a sociedade civil o que significa isso. Porque não é possível, não é, que nós continuemos fazendo as contratações de projeto de arquitetura, de engenharia, né? Toda essa parte técnica que vem antes da obra, que pode tornar uma obra melhor ou pior, mais segura, menos segura, de acordo com as normas ou não, né? Simplesmente pelo menor preço, né? O exemplo do cirurgião do cardíaco é o melhor. Quem faria uma cirurgia cardíaca, né, contratando um cirurgião pelo menor preço? Ninguém faz isso, né? Então, como é que um governo, e não estou falando só do governo federal, estou falando do governo em todos os níveis, faz isso? Quero fazer até uma ressalva, que o Estado de São Paulo hoje, entendendo esse problema, proibiu que se contrate no Estado de São Paulo projetos sem proposta técnica. Mas mesmo assim, ainda não está como deveria, né? Porque infelizmente a proposta técnica ainda não está sendo analisada com a seriedade que ela deveria ter sido analisada. É verdade, concordo em gênero, número e grau. Quando você faz pelo menor preço, existe o componente financeiro que vai... Vamos fazer uma conta simples. Toda empresa que seja uma empresa de prestação de serviço, de projetos, não precisam ser projetos de arquitetura, pode ser projetos genericamente, precisa ter remuneração.
precisa ter lucro. Isto é básico, isso é a base da nossa sociedade. Nós estamos vivendo em uma sociedade capitalista. Precisa ter lucro. Para quê? Para fazer reinvestimento, para a remuneração dos sócios e tudo mais. Muito bem. Se tudo isto, se você tem a espada na cabeça de um custo baixo, você tem que demandar menos energia, você tem que quantificar essa energia que você tem num certo tamanho. E isto, em geral, não é a melhor política para projeto, quando você está antevendo soluções. Uma das coisas, vamos dizer, informática, vamos dizer, depois que tudo se informatizou, inclusive os projetos e tudo mais, você tem muita oportunidade de testar soluções, fazer simulações e tudo mais. E isto, infelizmente, continua a demandar tempo. Infelizmente não, ou felizmente, demanda tempo. Os outros países adiantados, tipo o Japão, Europa e tudo mais, todo mundo entende. Primeiro, existe um respeito muito grande pela ideia de projeto. Segundo, que se demanda muito, vamos dizer, a demanda de tempo é sempre respeitada, demora-se tempos adequados, estudam-se probabilidades e depois executa-se com rapidez e com determinação. O Japão é um bom exemplo disso. Faz um projeto durante 1 ano, 2 anos, para executar uma obra em 6 meses. Uma coisa que eu acho importante, que é uma palavra que você já pronunciou, inclusive, né? A ideia do projeto, né, é antecipar os problemas, né? Quer dizer, isto é planejar a ação. Quando você planeja a ação é mais barata na execução, claro, e muito mais rápida, né? E não sei, por alguma razão aqui no Brasil, nós sabemos bem qual é a razão, se inverteu, né, a ideia, quer dizer, vamos fazer rapidinho o projeto para começar logo a obra. Exatamente. E depois né? vai corrigindo. E aí a caminho. obra sai mais cara, não é? A obra demora muito mais tempo para ficar pronta, às vezes não fica pronta, não é? E por trás disso, é bom que se diga também, há vários interesses em jogo, né? Porque quando nós estamos falando de obra, de projeto, de contratação, nós estamos falando de dinheiro. Não é? E nem sempre, lamentavelmente, interessa para certos contratantes que as coisas estejam bem resolvidas, transparentes, né? De forma que possam ser acompanhadas, etc. Então, não é só um equívoco, pode ser até uma estratégia. Não é? E é isso que nós precisamos começar a conversar com a sociedade civil. Tem uma coisa que eu gostaria, tem um exemplo recente, o padrão FIFA. O padrão FIFA aqui de conversa, o Joseph Blatter, acho que na semana passada, esses dias aí... abriu o bico, né? Abriu o bico, aqui é o pior país, é o mais atrasado de todos e tudo mais. Depois ele remendou, é que nem o Jerome Volker, né? Ele precisa dar um pé no bumbum, mas depois não precisa mais, veja bem. Bom, resumo da ópera. O que ele falou? Que tudo aqui demora muito mais para ser decidido e tudo mais. Tem uma coisa que é uma estratégia, é a estratégia do maior custo de obra, que é vamos deixar até esgarçar o estresse total. É o tempo limite. Estamos no tempo limite máximo, então vamos. Aí preço não importa, cobra-se o que quiser, do jeito que quiser, atitudes, se tem que ter uma atitude de sustentabilidade, não vai dar, aí nada mais dá certo. Aí dá certo o interesse de quem vai se, falar a palavra correta, locupletar desta ação. É verdade. Não é? Olha, eu acabei me envolvendo aí num debate indireto, eu nunca fiz isso, mas dessa vez eu tomei um pouco as dores aí da coisa. A partir de um comentário do Juca Kfouri sobre justamente essa questão do Blatter, né? essa crítica do Blatter, porque é interessante isso, porque veja bem, nada do que foi resolvido aqui em relação à Copa foi feito à revelia da FIFA. A FIFA deu aval para tudo que está sendo feito. Chamegou tudo. Não é? Então agora, há esse discurso do Blatter, assim como se ele não tivesse nada a ver com isso. Ele tem tudo a ver com isso. Não é? Porque, veja, resolver fazer uma Copa do Mundo num país de dimensões continentais, com 12 cidades que têm distâncias continentais entre si, por
Quer dizer, um jogo em Porto Alegre, um jogo em Manaus, é como se fazer um jogo em Lisboa e o outro em Moscou, não é? Isso. Demolindo estádios para reconstruí-los, não é? Mesmo que fosse nos tais 7 anos que se referiu, não é pouca coisa, é uma façanha fazer um negócio. Eu fiz lá, eu comentei o post dele, recebi algumas críticas, um deles falou, não, mas os Estados Unidos fez. Aí eu devolvi, porque eu não me contive e devolvi. Falei, mas você compara o PIB americano com o PIB brasileiro? Você compara a infraestrutura pré-existente nos Estados Unidos com a infraestrutura pré-existente? Você compara a disponibilidade de capitais nos Estados Unidos com o Brasil? Não, você não compara. Então por que você está comparando a Copa do Mundo? É verdade. O que nós estamos fazendo no Brasil é uma façanha. Fazer esses estádios todos, no prazo que foi colocado, e entregar isso, se for um dia antes da Copa, já foi uma façanha. Então, o que acontece? Atrás disso tem todo um business montado, funcionando. Não é? Aqui nós podemos falar tranquilamente, porque isso é um empreendimento privado. Mas por trás, né, de toda uma infraestrutura que deveria ter sido construída, deveria ter sido feita, não sei o quê, tem uma lógica semelhante que é essa que nós estamos falando agora. Quer dizer, por que não fizeram? Por que não fizeram logo os aeroportos, não começaram a fazer um planejamento? É só por incompetência? Não é. Às vezes é uma estratégia. É uma estratégia. Nós ainda vamos voltar um pouco às questões da cidade e da cidade. Acho que nós não vamos pegar mais nenhum projeto na vida. Da cidade e tal, mas antes eu queria, Nardelli, então a partir dessa ideia que você fala, um dos papéis da ASBEA, que é começar a mostrar para a sociedade isso. Eu perguntaria a você, a partir dessa experiência do ano passado, quais são os desafios da entidade hoje? Ou pelo menos não os desafios, os planos. Os planos, São vários, né? Ele pode mandar por CD. Como você não vai concorrer em outubro, você não precisa prometer. Só, né? Bom, olha, eu enxergo que tem duas naturezas de desafio. Um desafio que é o desafio da categoria, né? As nossas lutas aí como arquitetos, no contexto geral, que a gente estava um pouco falando sobre elas aqui. E existem os desafios internos das ASBEA, que talvez não interesse muito para o público externo, mas é bom a gente contar também um pouco do como é que uma entidade dessa... Para o nosso público ASBEA. Para o nosso público ASBEA. Esperamos que esteja nos vendo. Se não vai ver agora, vai ver depois. Que é assim, a ASBEA é uma entidade que tem 40 anos, comemorados muito bem o ano passado, inclusive com livro e tudo, que começou pequenininha, com uma meia dúzia lá de escritórios de arquitetura, hoje tem 420 escritórios de arquitetura. Se espalhou nacionalmente, temos regionais aí do sul até o norte do Brasil, e tudo isso criou uma complexidade interna, né, dentro da própria entidade, para acomodar, digamos assim, todas as tendências, as interpretações até políticas da realidade, etc. Então, eu acho que o primeiro desafio que nós tivemos assumindo a ASBEA foi consolidar aquilo que já vinha sendo feito, não é, e tentar novidades. Então, na parte de consolidação, eu acho que nós tivemos algum sucesso na parceria que nós temos com a Apex, Agência de Exportação Brasileira, que nos permitiu fazer duas ações interessantes. A primeira, no primeiro semestre, que foi trazer fundos de investimento para conversar com os nossos colegas durante a nossa assembleia, numa rodada de negociações. Foi até uma coisa, que, digamos assim, culturalmente inovadora, que todo mundo estranhou um pouco aquilo como ia funcionar, no fim gostaram, né? A coisa aconteceu. E no segundo semestre que nós fizemos uma missão para a Colômbia, que começou, na verdade, em junho, nós trouxemos 2 investidores colombianos do mercado imobiliário e da Câmara de Comércio colombiana do Brasil, para a Copa das Confederações, para estabelecer os primeiros contatos, mostramos um pouco do mercado brasileiro, e depois fomos para lá, então, com o apoio deles lá, apoio da Apex, e participamos da feira Smart Cities com o stand da ASBEA, e nesse stand nós fizemos a exposição da premiação ASBEA 2012. Isto quer dizer o seguinte: a próxima premiação vai acontecer isso também, né? E levamos 10 arquitetos que foram os premiados, que ganharam os prêmios, e participamos lá de rodada de negociação na Colômbia, com os investidores colombianos, e fizemos palestras, inclusive em relacionamento institucional com o governo de Antioquia, que é o estado onde está a capital Medellín. Conhecemos os projetos que eles fizeram lá, etc. E na volta, inclusive, tivemos a oportunidade de convidar o pessoal de Medellín para dar uma palestra no nosso seminário.
Então, isso foi uma consolidação. Outra consolidação importante, o CAL, participação das BEA no Conselho das Entidades de Arquitetura e Urbanismo no CAL, que foi intensa e modestamente, mas quero dizer que o nosso grupo de contratos, lá do grupo de trabalho de contratos, teve uma presença significativa na aprovação da nova tabela de honorários, na construção da nova tabela de honorários e posteriormente na aprovação. Então, acho que consolidamos aí uma série de questões que já vinham vindo, né? E acho que isso foi importante. Inovação. Nós entendemos que a Asbeia precisava se contemporaneizar, né, com o mundo digital. Então, nós criamos uma parceria com o AIC Web e, a partir daí, nós desenvolvemos a Galeria da Arquitetura, que tem nossa curadoria, e fizemos o tal Canal Direto, que é um ambiente onde os arquitetos associados à Asbeia podem se relacionar diretamente com as empresas associadas à Asbeia para fazer perguntas sobre questões técnicas dos produtos que são especificados, enfim, abrir uma ficha de atendimento diretamente com eles. Construímos a ferramenta. Esse ano nós vamos consolidar a divulgação dessa ferramenta. Então, agora, para este ano, o que nós vamos fazer? Duas coisas eu acho que são muito importantes. Melhorar, digamos assim, repensar o relacionamento do que são hoje as BEAs regionais com as BEA nacional. Nós temos que revisar estatutos, temos que repensar questões contratuais, etc. E, havendo condições políticas para isso, criar novas regionais, eventualmente até São Paulo. Né? Isso é uma agenda para nós, para esse ano. E a outra coisa, que eu acho que talvez fosse o maior legado que a gente pudesse deixar aí para a Asbeia, porque também a nossa gestão começa a segunda metade, que ela começa a caminhar para o final, que eu identifiquei que poderia ser um achado, né? A criação de um instituto de desenvolvimento de pesquisas em arquitetura e urbanismo, que trabalhasse com fundos privados, de empresas interessadas, e também com as agências de fomento. Eu posso depois detalhar um pouco mais essa ideia, como seria, mas eu acho que seria muito interessante, porque eu percebi ao longo desse tempo, eu tenho um viés acadêmico, né, como pesquisador inclusive, e um viés na iniciativa privada como arquiteto, e eu comecei a perceber que há uma lacuna que poderia juntar essas duas pontas de desenvolvimento nessa área. Então, eu acho que assim, essas são as linhas mestras para esse ano. Na verdade, o que eu entendo aqui das iniciativas aqui, eu acho que existem outras iniciativas, principalmente na questão São Paulo, principalmente essa aprovação do plano diretor. Na verdade, eu acho que a Asbeia está tendo uma participação bastante interessante nisso aí e deve continuar, né? Vamos dizer, é um trabalho em andamento, vamos dizer, um serviço em andamento que deve continuar, criticando e subsidiando e propondo soluções para aquilo que está acontecendo, porque na minha humilde opinião, eu acho que a coisa está um pouco confusa ali, né? Então, essa é uma missão, vamos dizer, mais de curto prazo e tudo mais. Agora, esta criação do Instituto eu acho fundamental, né? Vamos dizer, desse Instituto, se a gente conseguir viabilizar, né? Porque, como todas as associações não são fáceis, eu já participei de várias, não são fáceis de ser tocadas. A aproximação daquilo que a gente chama mercado, daquilo que a gente chama academia, eu acho fundamental. Isso no Brasil, como visão geral, não existe crédito à academia no mercado e não existe crédito de mercado na academia. Então existe uma dicotomia muito grande, vamos dizer, de pensamento e tudo mais. Isso seria uma função muito interessante também. Se as BEA, eu falo no C, porque nós sabemos que tudo isto é um trabalho em geral hercúleo, não é um trabalho. Quem participa de associações sabe como é que é. Você precisa arregimentar as pessoas, você precisa conversar, você precisa arregimentar interlocutores, interfaces do outro lado. Nada disso é muito fácil, né? E existem interesses diversos de todos os níveis, desde culturais, de todos os níveis.
Então, eu acredito que isso são iniciativas, vamos dizer, uma de curto prazo, que é essa dos planos, que acho um pouco que particularmente eu acho que a Prefeitura de São Paulo, São Paulo... Só uma coisa, a Asbest tem participado muito lá, e aqui nós já fizemos uns 5 ou 6 programas, inclusive com a participação de você, sobre o tema. E acho que vai ocupar muito espaço nosso ano que vem, essa questão do plano diretor de São Paulo, que é um plano que vai praticamente, eu tenho essa convicção, até por São Paulo vai ser o modelo, vai virar um modelo nacional. Acaba virando um paradigma de alguma coisa, boa ou ruim, tá certo? Não, mas isso, na verdade, eu acho até a equipe, o Fernando, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano, esse é o nome da... É um cara competente, capaz e tudo mais, não há dúvida alguma. Mas eu sinto que a prefeitura, como estrutura, ela parece que ela não está preparada para enfrentar os desafios que ela tem. Os desafios são grandes mesmo. São Paulo é quase uma cidade-estado, gente. É uma cidade-estado, né? Ela tem PIB maior do que muito... É maior do que alguns estados. É maior do que os estados e maior do que até alguns países, entendeu? Então, a tarefa é complicada e a gente vê, vamos dizer, o poder público nesse sentido, aí já genericamente, deveria tomar a Asbeia como referência, a Asbeia em todos os níveis, como referência para suas discussões, né? Vamos dizer, não faz audiência pública. Isso aqui é uma representação da sociedade civil. Com certeza. É isso aí. Com certeza. E capacitada, né? Para isso. Você ia completar, né? Não, nessa linha Você quer falar? Porque depois eu queria que você especificasse pelo menos um pouco mais a questão do Instituto. Tá, eu vou falar um pouco sobre o plano diretor, rapidamente, porque eu já falei, eu vou falar em outras oportunidades. Mas sobre o plano diretor, eu quero dizer uma coisa que eu acho que é a mais complicada. E eu aproveitei esse interregno, esse espaço entre Natal e Réveillon para ler esse último livro do Fernando Henrique Cardoso, que fala dos pensadores que fizeram o Brasil, etc, etc. E é muito interessante, porque ali você vê como nós nos tornamos um país patrimonialista, não é? Se você comparar, por exemplo, com o mundo anglo-saxônico, né? É o mundo ao contrário, né? Aqui o Estado é o ser onipresente e a sociedade é que tem que se adaptar ao Estado, né? Quando, na realidade, todo o pensamento liberal do século XVIII, etc., que nos trouxe até este mundo da democracia, né, é exatamente o oposto. Quer dizer, é a sociedade que vai moldando o Estado para que ele sirva à sociedade. Então, este viés, infelizmente, ele está presente não neste plano diretor, em todos os planos diretores, e neste certamente está presente. Então, quando a gente fala do plano diretor, independente da qualidade dos colegas envolvidos nisso, claro. Eu tenho poder até dizer isso aqui, mas até uma questão, assim, nós estamos tratando de um organismo vivo, pré-existente. Você não pega esse organismo vivo pré-existente e faz uma cirurgia nele de cima para baixo sem deixar uma cicatriz enorme. Então, eu acho que a maior dificuldade que nós vamos ter ao longo dessa discussão é como chegar a alguma coisa que tenha este dinamismo de conversar com este organismo vivo pré-existente e direcionar o seu desenvolvimento. Eu acho que da maneira como a coisa começou não está bom, porque nós já estamos começando a estabelecer regras extremamente rígidas, extremamente focadas e que podem gerar um problema depois no desenvolvimento deste ser que já está por aí andando, tá certo? Então, não sei se eu fui muito abstrato do que eu falei, mas eu acho que esse é o maior problema. O risco é piorar o Frankenstein? A tendência é você costurar mais uma peça no Frankenstein ou parafusar mais uma coisa e ele continuar sendo um Frankenstein, né? Então, assim, eu acho que esse desafio nós vamos ter que superar, porque ele não é um desafio do plano diretor, ele é um desafio de um viés de pensamento até da nossa própria inteligência, né? De pensar o país de uma forma que emana do Estado para a sociedade e não da sociedade para o Estado. É que eu entendo o que o Nardelli fala, mas acho que eu penso,
o que ocorre é que, na verdade, muitas vezes a sociedade, uma sociedade como a nossa, num certo sentido, ela necessita de alguns inputs. Inputs que eu digo é o seguinte, algumas ofertas. Ofertas de algo que é impensável para aquela... Impensável por quê? Por uma questão de educação, por uma questão de cultura, por uma questão até de civilidade e comportamento social. Então, muitas vezes eu acho que, infelizmente, o Estado e tudo mais, ele tem que prover essa inovação, essa proposição de ações, entendeu? Mesmo que elas possam ser radicais e que tenham um viés, alguma coisa, até para ela ir em frente. O que eu sinto é o seguinte, é aquela coisa, se você for se basear tudo, eu estou exagerando e estou pintando a coisa com cores fortes, mas se você for basear tudo em pesquisa de mercado, você nunca vai propor nada. Nunca teria saído um iPod na vida e tudo mais. Eu não sou fã do Steve Jobs, mas isso eu admirei nele. Ele é um cara que propôs coisas, a empresa dele, propôs coisas inexistentes, entendeu? Então um novo vocabulário, alguma coisa nesse sentido foi imposto. Então, eu nem penso isso. O que eu sinto é que não existe, muitas vezes, no caso do plano diretor, primeiro precisa existir empenho de todos os níveis, empenho financeiro, empenho das parcerias público-privadas, empenho nesse sentido. A prefeitura ela não tem cacife para bancar a sua parte no jogo. Ela está blefando, muitas vezes, modo de dizer, ela não tem como pagar a sua conta. Olha o que está acontecendo, as desapropriações agora foram canceladas por falta de cacife. Não existe esse planejamento. Como é que alguém faz... Nesse aspecto, o Fernando Haddad, ele está contando com o aumento de IPTU sem o aumento sair, gente. Quer dizer, aí a tragédia... Ele precisava trabalhar no cenário existente, né? Imagino eu. Isso que é planejamento, é ter uma coisa assim. Se ele tivesse um bônus de um aumento, é outra coisa. E tem sempre essa coisa que eu julgo desequilibrada, não tem como fazer aumento de imposto. Tem uma coisa que é gestão. É você fazer direito. Fazer direito, investir direito, muitas vezes não demanda mais aporte de capital ou mais dinheiro. Aqui a relação é direta. Não existe a preocupação com a gestão, com o planejamento, com tudo mais. É simplesmente, tem uma conta para pagar, como é que nós vamos fazer? Aumenta o imposto. Nós temos um plano para frente, como é que vai fazer? Aumenta o imposto. Agora, então, uma outra questão importante da participação dos arquitetos e urbanistas, até porque a eleição. O ano passado, né, com aquelas manifestações juninas, o tema explodiu, que é a questão da mobilidade urbana. E, obviamente, nesta eleição será tema dominante, embora, curiosamente, em princípio, não é de responsabilidade dos poderes que estão sendo disputados, não é isso? Nem do governo estadual, é uma responsabilidade adicional, e nem do governo federal, também é adicional. Queria uma opinião de vocês, assim, não para resolver o problema, como é que vocês veem isso? Onde nós vamos chegar com isso aí? Bom, se considerar o trânsito que nós temos em São Paulo, não vamos chegar em lugar nenhum, vamos ficar horas parados. Nós vamos falar por celular. Tem que usar a invenção do Steve Jobs. Se funcionar, né? Se funcionar. Eu vou retomar um pouco o que o próprio Rogério já tinha falado, que eu concordo inclusive, que é outra perna manca dessa história, não é? Que é a isonomia. Então, quando você faz planos aqui no Brasil, leis, etc., a culpa é sempre do poder privado, o agente privado, ele tem que pagar a conta toda, etc., e o Estado nunca faz a parte dele e assim passa, né? E isso continua. E acho que o plano, inclusive, acabou virando uma discussão fiscal. Quer dizer, quanto que a mais vai arrecadar, porque o coeficiente é não sei o quê, não sei o quê, E rápido, hein? E rápido, o mais rápido possível.
Agora, quando na verdade a experiência de Medellín, por exemplo, é o contrário. Eles não têm assim a lei. O que eles têm é uma agência que articula os principais agentes que atuam no espaço urbano, e aí sim, porque você tem empreendedor privado, você tem capitais privados, e você tem o interesse da população, e você tem a regulamentação do poder público, e aí ela faz a coisa acontecer. Não é? Então, quando você tem toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, e uma área do tamanho da luz, com toda a infraestrutura que tem ali, que ninguém conseguiu viabilizar, não é? Como um empreendimento, aquilo tudo, é chocante. É chocante. É chocante. Não é chocante? É chocante. Você tem a Barra Funda ali, acabou de sair um empreendimento privado, que é um bairro inteiro novo, está lá, né? Está lançado. Está acontecendo, inclusive com requintes aí de sustentabilidade, etc, etc. E a luz está lá parada até hoje, ninguém conseguiu viabilizar. Então, isso aí é que realmente é um viés que nós temos que mudar. Né? Realmente, essa parte. Tudo isso, na verdade, o governo, e tem uma coisa que aí já é nível Brasil, é que quando o governo larga um pouco na mão ou privatiza, tem um viés que é muito ruim, que é o seguinte: o governo, quando privatiza e quando larga certas coisas na iniciativa privada, eu nem discordo. Por exemplo, eu acho que hoje o problema de presídio no Brasil, essas coisas, eu acho que é um que deveria ser privatizado, enquanto que energia elétrica não deveria. Energia elétrica foi privatizada. Mas tudo bem, isso é uma visão minha particular. Agora, você vê que os serviços privatizados nesse sentido, eles são geridos pessimamente pelas agências reguladoras. Quer dizer, o governo, a participação do governo na agência reguladora e tudo mais, que deveria ser efetivo, o fiscal da boa execução da bom andamento daquilo, na verdade, virou uma promotoria aliás, um advogado de defesa ali do instituído. Então, por exemplo, telefonia, comunicações em geral eu digo porque, vamos dizer, nós estamos falando de internet, estamos falando disso tudo, é de péssimo nível. Telefonia celular, telefonia normal, energia elétrica. A única não, mas uma das privatizações que parece ser adequada é das estradas, principalmente aqui no estado de São Paulo, que apesar de você pagar muito em pedágio, aparentemente muito, as estradas estão, me parecem, as que eu circulo. Aí é uma visão também episódica, mas me parece que funciona. O pedágio funciona, você trabalha bem e tal, as estradas são mais seguras e tudo mais. Mas aqui o governo tem essas coisas. Quase que saiu, por questões de custo e de tudo mais, quase que saiu essa lei de não colocar o airbag. Quer dizer, é tudo. Eu acho que faz parte tudo do mesmo, raspa do mesmo tacho, entendeu? Essa coisa meio assim, vamos resolver. Pô, vai botar o airbag, vai ficar mais caro? Então não é? É um pouco assim. E todos esses planos, todos que se fazem, eles são degringolados, vamos dizer assim, casuisticamente. Só um adendo, os presídios brasileiros já estão privatizados. Pelo PCC, né? Já tem dono. Empresas regularmente construídas. Com estatuto e tudo mais. E do ponto de vista delas, muito bem geridos. Muito bem geridos. Do ponto de vista deles. Como é que é? Do ponto de vista deles, muito bem geridos. Muito bem geridos. Não saia da linha, né? Eficácia. Olha, me avisaram que o nosso tempo chegou ao fim. Então nós temos aí 1 minuto para cada um, começando com o Rogério, para dar uma palavra final, exatamente pensando em 2014, aí na questão da arquitetura e urbanismo e também profissional e das BR. Espero que nós, como arquitetos, consigamos, na verdade, o meu desejo é um desejo, né, que nós, como arquitetos, como escritórios de arquitetura e arquitetos em geral, e como brasileiros, né, paulistas e tudo mais, a gente consiga realizar nossos projetos realmente com a significância que eles podem ter. Com tudo aquilo que a gente assimilou, a gente consiga traduzir isso aqui esse ano, tanto na iniciativa privada quanto no governo. Então, eu espero que todo mundo, vamos dizer, todas as instituições tenham esse olhar mais generoso com a nossa sociedade, vamos dizer assim. É isso que eu desejo. Tá.
Muito bom. Nadelli. Olha, eu vou gastar meu minuto final falar um pouco do Instituto. É isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que você falasse, pedir para você falar do Instituto e dizer que espero, em algumas semanas, se eu não sou muito otimista, falar dele mais concretamente. Tá. Aqui, Pode... mais concretamente, que eu estou dizendo assim, com todas as... eu acho que a gente até poderia aprofundar bem essa discussão, porque eu acho que ela é importante. Olha só, nós temos hoje no Brasil um modelo de desenvolvimento de pesquisa que é extremamente bem remunerado, no sentido que há muito dinheiro disponível. A FAPESP tem, se não me engano, 1% do orçamento do Estado de São Paulo vai para a FAPESP. Imagina quanto significa em dinheiro. Porém, ele todo funciona dentro de uma lógica que é coordenada pela CAPES, de avaliação dos pesquisadores, etc., por publicações e tudo mais. Evidentemente que você fazer uma publicação de um artigo que interpreta 2 ou 3 outros artigos é uma coisa. Construir um laboratório, fazer aquilo funcionar e dali tirar o resultado que você possa publicar é bem diferente. Então, não é por acaso que nós temos hoje no Brasil uma proliferação de papers, de congressos... Quantidade versus qualidade, né? E poucas patentes, poucas coisas que você pode dizer que foram pesquisadas, desenvolvidas e são aplicáveis. Do lado isso tudo está imerso nas universidades públicas, não é? Do outro lado, você tem as universidades privadas que estão tateando, tentando entender como elas vão fazer esse processo de pesquisa internamente, porque ele é um processo caro. Você precisa ter pessoas qualificadas de alto nível, que recebem um salário alto, e ao mesmo tempo você tem que prover recursos para que isso aconteça. Bom, entre uma coisa e outra, né, há um vácuo aqui, um vazio, que pode ser preenchido por ação de uma associação como a nossa, por exemplo, dos arquitetos, que tem todo o relacionamento com a cadeia produtiva e demandas específicas. Exemplo, norma de desempenho. A partir de agora, nós precisamos estar capacitados, os escritórios de arquitetura e as empresas fornecedoras do mercado, contratantes, etc., etc., para que a norma seja respeitada e funcione perfeitamente. Quem vai fazer essa capacitação? Um instituto dessa natureza poderia fazer isso. As empresas, provavelmente, vão ter que apresentar índices de desempenho que elas não têm hoje, porque não fizeram ensaios, porque não precisavam fazer. Quem vai prover isto? Este instituto poderia coordenar tudo isso. As construções podem sofrer ensaios. As construções podem sofrer ensaios. Então, há muitas questões aí, que é um aspecto extremamente pragmático, porém, que necessita de um aporte de desenvolvimento e pesquisa, que poderia se beneficiar tanto da estrutura das agências de fomento, que tem muito dinheiro e estão desesperadamente esperando projetos, né, como das próprias empresas, que poderiam constituir um fundo de pesquisa para essas ações específicas. Então, essa é a ideia do Instituto, depois a gente pode aprofundar essas discussões mais adiante. E eu espero que, com tudo isso, em 2014 a gente consiga contribuir para o incremento da qualidade da nossa produção como arquitetos. Você quer completar? Só um adendo. Vale um programa esse. Não, isso nós vamos fazer. Por isso que eu digo, mas eu quero com pressa que a gente já tenha. Olha, o Instituto chama-se isso. Ainda não tem o nome. Nome não. Quando eu digo o Instituto chama-se isso, uma coisa bem, porque é uma coisa. Uma coisa bem importante, acho que tem que correr com isso. Eu acho que sim. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso Sintonia Urbana desta sexta-feira, um programa da OutV com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Muito obrigado pela audiência e voltaremos na próxima sexta-feira, sempre às 13 horas. Boa tarde.